Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Welma Pereira. Iremos para a nossa correção da semana 3, PET, volume 1, 2021, Geografia. A unidade temática, conexões e escalas. Tema, os tipos de cidade. Temos diversos tipos de cidades. Cidades planejadas, espontâneas, industriais, comerciais, portuárias, turísticas, religiosas, históricas e planejadas. Número 1. A agricultura representou um marco histórico na organização socioespacial, com intensas transformações e evoluções que ocorreram ao longo do tempo. Antigamente, os povos eram nômades, né? Eles saíam para caçar, pescar, viviam de um lugar para o outro. Quando acabavam os recursos daquele lugar, eles iam para outro lugar em novas caças, né? Em busca de alimentos. Hoje, a partir do momento que o homem começou, que ele pensar que ele pode plantar, cultivar, eles começaram a fixar em um lugar e viver ali em comunidade. Foi aí que deu o processo do surgimento das vilas e depois a formação de cidades. Então, além do sedentarismo, qual outra transformação a agricultura representou na história da humanidade? O aumento de seres humanos nômades no espaço geográfico? Não. Se eles passaram a ser sedentários, eles começaram a fixar em um lugar. Então, houve a diminuição dos seres humanos nômades. A continuidade das paisagens naturais com o avanço agrícola? Não. Se a partir do momento que o homem começa a interferir e modificar a paisagem natural, em transformá-la em espaço agrícola, ela está transformando e não dando continuidade às paisagens naturais. C. O surgimento das primeiras aglomerações humanas, aldeias e vilas. Correta, alternativa, gabarito C. Foi aí que surgiu as primeiras vilas, né? A formação de uma nova classe social, a classe trabalhadoras industriais. Isso aí veio depois de formar o espaço urbano. Então, resposta letra C. 2. Observe as imagens da cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Palmas, Tocantins, respectivamente. Olha aí Rio de Janeiro e olha aí Palmas. Rio de Janeiro foi, você percebe uma aglomeração de cidades aqui construídas, de casas construídas, né? Sem planejamento. Percebemos que no Rio de Janeiro, ao lado de grandes favelas, devido à ocupação desregular, também temos condomínios. Então, esse tipo de cidade aqui foi uma cidade que surgiu espontaneamente, sem planejamento. E Palmas, você percebe ruas largas, com canteiro, arborização, né? Percebemos o quê? Que é uma cidade planejada, né? Então, há uma diferença aqui entre essas duas cidades. Sobre os tipos de cidades, responda: diferencie cidades planejadas de cidades espontâneas. Então, resposta: as cidades planejadas são construídas a partir de um projeto ou plano diretor. Apresentam ruas largas, espaços específicos para comércio, residências e outras funções. Já as cidades espontâneas são aquelas que emergiram sem nenhum tipo de planejamento prévio, ou seja, naturalmente apresentam ruas estreitas que dificultam a mobilidade e fluxo de pessoas e pedestres. Compreenderam a diferença de cidades planejadas e aquelas que surgiram naturalmente? A cidade que você mora pode ser considerada espontânea ou planejada? Justifique sua resposta. Estou dando a resposta conforme a minha cidade. Você vai dar a sua resposta conforme a sua cidade. Então, o município de Alpinópolis pode ser considerado uma cidade espontânea, por ter sido emancipada do município de Nova Resende. Porém, apresenta algumas características de cidades planejadas, tais como ruas largas, praças e avenidas. 3. Cite 3 exemplos de cidades planejadas construídas no Brasil. Exemplo: Belo Horizonte foi uma cidade planejada. Brasília é uma cidade planejada. E Palmas, capital de Tocantins, também é uma cidade planejada. Brasília, por exemplo, é no plano, né? No Planalto lá. Então, é plano, ruas largas. Apesar de que, com o crescimento intenso da cidade, vai surgindo umas outras aglomerações, mas essas aqui são exemplos de cidades planejadas. Houve um planejamento antes de ser construída.
3. Leia o texto abaixo. O território brasileiro contém 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado possui cidades importantes no aspecto cultural, turístico, ambiental, histórico, econômico, entre outros. Mas, se fala em cidades do Brasil, algumas merecem destaque, seja por sua participação na economia do país, seja pelo seu contexto histórico, por sua concentração populacional, entre outros critérios. Letra A da número 3. Escolha 5 cidades e indique qual tipo elas podem ser classificadas. Santos, a cidade de São Paulo, é uma cidade portuária, onde ocorre lá os diversos tipos de exportações e importações de mercadorias, né? São Paulo é uma cidade comercial, também uma cidade industrial, né? Tiradentes, em Minas Gerais, é uma cidade histórica. Aparecida, em São Paulo, também é uma cidade considerada religiosa. Brasília, Distrito Federal, uma cidade administrativa. Então, cada um com sua característica e sua função específica. Letra B. Faça uma pesquisa nos volumes 6 e 7 do Plano de Estudo Tutorado do ano 2020 ou em outras fontes e indique quais são as 3 cidades de maior importância de acordo com a hierarquização urbana do Brasil. Então, analisando o mapinha aqui, gente, que tem lá no PET do 7º ano do ano passado, esse mapa de hierarquias urbanas e essas bolinhas vermelhas significam as principais cidades com maior importância e com maior grau de influência urbana no Brasil. Então, a metrópole nacional e mundial, São Paulo, metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília. Então, as 3 cidades de maior influência econômica no Brasil é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Compreenderam? 4. Analise a charge abaixo. Qual a crítica representada pela charge? Explique. Então, percebemos aqui uma cidade completamente inundadas, né? Os carros aí alagados e as pessoas no ônibus, em cima do ônibus aqui, sendo transportados como se fosse um barco em um rio ou navio, né? A charge faz uma crítica aos problemas urbanos, como enchentes em época de chuva. Então, isso ocorre em cidades que não foram planejadas, né? Então, há uma aglomeração urbana, aglomerações de casas e construções de ruas mal planejadas e em época de chuvas ocorre isso aqui. Em quais tipos de cidades pode ocorrer o que é representado pela charge? Em cidades não planejadas e aglomeradas. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade planejada, mas é uma cidade bastante aglomerada. Então, o que ocorreu lá? Ocorre em época de chuvas e inundações também, apesar de ter sido uma cidade planejada. Inicia o planejamento, mas o crescimento intenso da cidade aos seus limites, aos seus redores, podem provocar essas aglomerações. O que pode ser realizado para evitar os acontecimentos indicados nas charges? Infraestrutura pública, o governo tem que estar procurando utilizar, investir, né, em infraestrutura pública na cidade, não poluir as ruas com lixo, aí é a conscientização da população, né, que jogam lixos em bueiros, na rua, sem destinar o lixo certo nas lixeiras. Plantar árvores, a cidade verde com muitas árvores ajuda a amenizar essa situação, a evitar esses tipos de enchentes. Não desmatar as margens dos rios. Tem gente que desmata as margens dos rios e constrói casas até próxima às margens dos rios. Isso aí é um grande problema que poderá provocar enchentes nas cidades. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus.